Boa noite. Boa noite, Luz. Seja bem-vinda à nossa live. Obrigada. Boa noite, Maria. Sim. O áudio tá bom? Tá. Tá. Luísa, boa noite. Gente, Lilica veio do PT aí, ó. é verdade. Não foi com essa intenção, não, mas valeu. Essa foi boa. Foi mesmo. Vamos esperar ele dar o horário. Vamos esperar um pouquinho. Uhum. Mais uns minutinhos aí para conversar. É isso aí. Deixa eu manda um aviãozinho para a galera, né? Deixa eu mandar aqui. É verdade. A gente dando aí o pessoal para entrar. Uhum. Vamos começar mais uma live depois de um intervalozinho aí e a gente voltando a falar sobre o tema, né, de educação financeira. Eu acho que é importante a gente estar sempre falando sobre isso, né? Como a gente já ressaltou em outras lives, é um problema que nós brasileiros não sabemos lidar com o dinheiro, né? É verdade, isso. Ó, o Anderson entrou aí. Boa noite, Boa Anderson. noite, Anderson. Seja bem-vindo. É uma dificuldade que nós temos, até porque nós sabemos que nas escolas, né, nós não aprendemos a dar vazão a essa questão do dinheiro, entender a importância de não se tornar escravo do dinheiro, né? Saber usá-lo com parcimônia, com moderação, até para, como a gente vai abordar hoje, né? Essa questão do patrimônio, né? No momento que você aprende a usar o dinheiro, você começa a constituir patrimônio, né? Isso é importante. A educação financeira para ajudar na construção do seu patrimônio, né? É fundamental. Esse é o tema aí da nossa live. Nossa live hoje. Mais um minutinho a gente já começa. Já estamos falando, na verdade, né? Já começamos. Estamos abordando o assunto. Abordar o assunto, né? De uma maneira mais tranquila. Com as nossas lives, a gente procura fazer um bate-papo, coisa mais não muito pesada, né? Apesar que o tema dinheiro é sempre muito pesado, mas vamos levando, né? Fazendo se tornar leve, né? Se tornar leve. Verdade, Maria. Vamos aí começar. Aguarda um pouco. Você está tranquila aí, né? Questão da imagem, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. O áudio tá bom aí para você? Tá bem, estou ouvindo bem. Você está me escutando bem? Estou escutando bem. Beleza. Entrou Denise. Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Corretora aí, seja bem-vinda. Nossa live. Vamos começar, né, Sandra? Já temos aqui nosso horário. Boa noite. Daqui a pouco o pessoal vai entrando aí. Né? A gente vai batendo esse papo aí. Boa noite a todos que já estão aqui, né? Nos prestigiando mais uma vez, agradecemos a todos, né, mais uma vez, a presença. E hoje à noite nós vamos falar sobre a importância da educação financeira, né, para constituir um patrimônio. Né? Por que é tão importante a gente pensar nisso?
Vamos abordar vários aspectos hoje, né, relevantes, e que serve para a gente também começar a pensar, né? Aqueles que já têm uma noção, ótimo, e aqueles que ainda estão meio que tateando, a gente mostrar aqui o caminho, né? Verdade. Boa noite, Rodrigo, que entrou aí. Rodrigo, bem-vindo. Bem-vindo, né? Mais uma vez. Sim. Então, antes de começar a abordar o assunto propriamente, a gente costuma sempre fazer essa apresentação, né? Da nossa Conclutimage, que já é uma marca registrada. É marca registrada. Maria Alice faz a abertura e encerra. Exatamente. Maria. Aí a gente, no caso aqui, a gente vai fazer a apresentação da Conclutimage, mais uma vez, e trazendo essa informação, né? Que nós atuamos nesse ramo da contabilidade, mas não daquela forma tradicional que as pessoas estão acostumadas a ver a figura do contador, né? Estamos já com uma visão diferenciada da contabilidade, até porque o próprio mercado está nos levando a isso, né? A contabilidade hoje é uma contabilidade construtiva, não aquela contabilidade mecânica de registro de dados. Isso hoje não se faz mais, né? Porque a gente sabe que existem uma série de softwares que já atuam dessa forma. Então, a Conclutimage, ela veio para desmistificar também algumas coisas sobre a contabilidade, né? Nós já atuamos há bastante tempo no ramo, Sandra e eu. Não vamos revelar nossa idade aqui para não chocar o povo. Não precisa tanto, Maria Alice. Não precisa tanto. E aí, assim, nós estamos atuando nesse ramo, dando apoio aos microempreendedores duais, né? Aqueles que estão iniciando sua empresa, aqueles que têm dúvidas, né? Nós também fazemos essas mentorias, né? Orientando como proceder, quais são os caminhos que você deve seguir para que o seu negócio prospere. Assim é a Conclutimage, né? Boa noite, Jamile, boa noite. Boa noite. Assim é a Conclutimage, formada por Sandra e eu, né, contadoras, né? E estamos aqui para trazer, como eu falei, desmistificar essa questão da contabilidade difícil, complicada, algo inatingível e com custos acessíveis. Né? Essa é a nossa proposta. Né? Boa noite, Agnaldo. Agnaldo, bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo, boa noite. Sim, então vamos agora começar a falar sobre a nossa live. Nosso tema de hoje. Né? E o primeiro ponto que é importante a gente abordar aqui é sobre o consumismo. Né? É uma coisa que dificulta a construção do patrimônio, né? Porque nós, infelizmente, estamos presos a essa questão de só ter dinheiro para consumir algo palpável, a curto prazo, né? Sempre procurando comprar coisas que muitas vezes não têm nenhum valor nesse sentido. Como assim? Você quer aquela bolsa que você quer comprar, às vezes você compra faz um curso, né? Algo que você depois não utiliza, não usa novamente, aquela coisa que fica lá guardada, né? Se perdendo. Ou você compra coisas que não tem nenhuma necessidade na sua vida, só por simples prazer de comprar. Então, é importante a gente saber essa questão que você compra muita coisa que às vezes não tem necessidade, né? A vida da gente hoje se resume a trabalhar, que nós todos temos que trabalhar, consegue ganhar uma grana, seja trabalhando como autônomo, tem emprego fixo, né? E assim, a gente tem que pensar que não pode só ficar comprando as coisas sem ter um limite, né? Infelizmente, como a gente falou no início, nós não fomos educados financeiramente. Verdade, então, e a pandemia mostrou bem isso, né? Que as pessoas tinham muitas coisas que não utilizavam, roupas, sapatos, bolsas, né? Isso é uma grande verdade, né? Boa noite, Adalto, que entrou na nossa live. Adalto, boa noite. A gente tem que entender que existe uma diferença entre consumo e consumo. Consumo é aquela necessidade, você tem que comprar aquilo que você necessita para viver.
a sua sobrevivência. A gente precisa consumir alimentos, a gente precisa consumir medicamentos, que são coisas que a gente necessita, né? E o consumismo não é que você vai comprar coisas que você não tem necessidade, porque eu sinto prazer de comprar, né? Às vezes compra um sapato, nunca usa. Na pandemia mesmo eu tive sapatos que estragaram, porque eu nunca tinha usado. Todos nós passando por isso. Todos nós passando por isso. Porque a gente não saía de casa, né? Aí ficava lá o sapato guardado. Quando a pandemia arrefeceu, que todo mundo começou a sair, ia pegar os sapatos todos destruídos. Tiveram que ser jogados fora, porque não tinha nem esperação. Verdade. Né? Felizmente, a gente acabou passando por isso. Então, demonstra que você precisa de comprar tantas coisas, né? Você só compra e só deve comprar aquilo que realmente necessita. Como eu falei, o consumo. Para que você ter 50 pares de sapatos, você não tem 50 sapatos. Uma centopeia. Não é isso? Vários sapatos. Vários pares de sapatos ao mesmo tempo. Inclusive, isso que você está falando, Alice, inclusive é uma tendência dos mais jovens hoje em dia, é o minimalismo, né? Essa geração mais jovem, ela não está tão presa, assim, vamos dizer, ao consumismo. Né? Eles estão prezando muito pelas experiências, eles prezam muito por viagens, conhecer outras culturas, né? Eles não estão prezando muito por essa questão de consumo, comprar. Assim, até porque essa nova geração, ela já vem empregada de educação financeira, mesmo há pouco tempo, né, introduzindo nas escolas, mas já é uma realidade que muitos se deparam já, né? Essa questão de economizar para viajar, economizar para comprar um carro, economizar para comprar seu imóvel, e a gente vai falar sobre isso, né? Então, é um hábito que a gente realmente, os mais velhos, vamos dizer assim, ainda não estão muito habituados a isso, né? Essa consciência financeira, que você tem consciência da necessidade realmente. Boa noite, Dani. Sejam bem-vindos. E Lúcio também está. Isso. Aí, Luísa falando, não compra muito, mas gasta muito em poucos itens. Né? Isso é verdade. Exatamente, né? É uma coisa também. Não compra muito, mas gasta muito em poucos itens. É uma forma também de consumir, ter uma consciência financeira, vamos dizer, né? Então, falando ainda mais um pouco sobre essa questão do consumismo, algumas pessoas podem atrelar a questão de crença, realmente, né? Vira aquela necessidade compulsiva de compras, acaba acontecendo isso também. Então, é um problema que, às vezes, a pessoa joga nas compras aquela frustração que tem outras coisas. Frustração, carência. Exato. Ela compra para poder minimizar aquelas carências, aquelas frustrações, a compra lhe dá prazer, né? Comprar coisas excessivamente dá prazer. Então, às vezes, realmente, a pessoa precisa de um acompanhamento. Ela já chegou num ponto que aquele consumidor está atrapalhando a sua vida. Né? Não sei se a maioria das pessoas já viram esse programa, né? Que tem um programa que chama Acumuladores. Sim, né? Verdade. Ó, Jamil colocou aqui, ó, amo comprar. Jamil, todo mundo ama comprar. Todo mundo ama comprar, mas a gente tem que comprar com consciência, né? Tem que comprar com consciência. Realmente, para quem almeja ter um patrimônio, como a gente vai abordar aí, a gente tem que começar a comprar com consciência. Então, como eu estava falando, essa questão do consumismo excessivo, que leva, às vezes, à prática de ser comprador compulsivo, né? E aí já envereda realmente para a questão de saúde, né? Que é um problema questão de saúde mental, né? Isso, exatamente. Você precisa ter um acompanhamento psiquiatra, você tem que fazer terapia. Então, é importante também a gente estar atento a esse viés aí, para a gente não cair nesse campo aí, que aí já complica um pouco mais, né? Mas essa questão da gente, como eu estou falando, ter um equilíbrio.
equilíbrio fundamental para a gente ter não ser aquele comprador compulsivo, né? Comprar compulsivamente, sem controle, sem limites. Né? É importante a gente ter uma visão disso aí. Uma coisa que é importante é a gente entender de onde vem isso, né? Por que a gente tem essa necessidade excessiva de comprar? Às vezes, a gente não entende, né? Mas tem uma dificuldade, se você for olhar, tem muita coisa do nosso passado, né? Às vezes algumas pessoas que tiveram dificuldades financeiras no passado, aí você começa a ter um bom retorno financeiro, começa a ter uma grana, aí você começa a comprar. Eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. Hoje eu posso, hoje eu quero comprar, mas você não pensa que daqui a pouco aquilo ali, aquele prazer vai passar, né? Não engane, vai passar. Então é importante a gente estar repensando as formas como a gente lida com o dinheiro no mercado. Agora a Sandra vai falar de uma coisa que é importante. No momento que você conseguiu captar, não, essa é a informação inicial, eu vou me controlar. Como se controla? O que é que você vai fazer no momento que você entendeu que aquele dinheiro não te domina, você vai planejar como você vai gastar o seu dinheiro, como você vai investir. Sandra vai falar disso aí agora. Eu vou falar um pouco aqui sobre como construir um patrimônio, né? A Alice falou aí sobre essa questão do consumismo, e eu acho importante a gente falar o seguinte: se você quer ter uma vida mais para frente, né, na velhice, uma vida mais segura, né, uma velhice mais tranquila, é importante começar logo a se organizar, né, construir o seu patrimônio. E a gente vai falar sobre isso agora, né? O dinheiro que ele é conquistado durante toda a vida, né, a sua atividade profissional, ele precisa ser convertido em investimentos. Por quê? Para que ele possa te dar retorno financeiro, né? Como eu já falei, no futuro, porque geralmente quando a gente se aposenta, a renda cai, e o que é que acontece? A demanda aumenta, você vai precisar comprar mais remédios, você vai precisar pagar assistência médica caríssima, né, gente? Está caro. Muitas vezes precisa pagar um cuidador, então tudo isso são custos que você vai ter quando você chegar à velhice. Então, é importante já estar pensando nisso hoje, né? É o que o que Maria estava falando aí. Então, eu vou falar aqui alguns benefícios de você conseguir construir um patrimônio. A segurança que você vai dar para sua família, né? Porque mesmo que você falte, mesmo que você morra, a sua família vai ter uma segurança financeira. Então, é importante você pensar nisso, né? Isso é fundamental. Aproveitar o momento de bons rendimentos e saúde, como eu já falei, né, para garantir um futuro melhor para a família e para você mesmo. Você ter fontes de renda contínuas, você não ficar dependendo só do seu salário. Porque o que aconteceu muito na pandemia, né, Alice, que a gente viu? Muitas pessoas só tinham aquele salário e foram demitidas. Então, ficou uma situação complicada. E não tinham também a reserva de emergência, que é um outro item importante aqui, que a gente precisa ter uma reserva de emergência. Os especialistas falam no mínimo 6 meses do seu salário, no mínimo 6 meses para você se manter sem você receber R$1. Eu diria que com a pandemia a gente viu que é necessário até um tempo maior, né? O ideal seria no mínimo 1 ano, 12 meses, né? Para você ter uma boa reserva de emergência. E fontes de renda contínuas justamente por isso. Você fazer investimentos, tanto em imóveis, como em renda fixa, por exemplo, tesouro direto, renda variável, ações, mas é importante estudar sobre investimentos, é o que Maria Alice vai falar mais para frente. Não é você chegar assim, vou comprar R$5.000 de ações, um exemplo, tá? Da Magazine Luiza, um exemplo. Você não entende nada de ações, você não estudou, você não conhece nem o seu perfil de investidor, porque tem isso, você precisa saber o seu perfil de investidor, que é o perfil conservador, moderado, o arriscado, né, o mais arrojado. Você precisa conhecer o seu perfil primeiro, estudar sobre investimentos, falar com pessoas que já investem, que entendem do assunto, para aí sim você começar a investir, gente. Por quê? Muita gente cai, né? A Alice vai falar mais para frente sobre isso. Muita gente cai no jogo, no conto do vigário. Vamos dizer assim, invista aqui seu dinheiro, R$10.000, que daqui a 6 meses vai valer 100 mil. Isso não existe. Não caiam nessa conversa, pelo amor de Deus. Investimento. Você precisa pensar a longo prazo em investimento. Um dos maiores investidores do mundo, que é o Warren Buffett, que é americano, ele sempre falou, ele começou a investir novinho, ele começou com 11 anos, ele começou a guardar dinheiro para investir.
E ele sempre falou, eu penso a longo prazo. Eu não penso em investir, comprar uma ação hoje para vender amanhã. Não, é a longo prazo. Então, precisa ter paciência, precisa conhecer, precisa estudar, tá certo? E além, como eu já falei, de você investir, ter várias fontes de renda, pode ser um imóvel alugado, além de investimentos que eu já falei em ações, renda fixa, você ter a sua reserva de emergência, que é fundamental. Você também saber a importância de ter a manutenção da sua saúde na terceira idade, que eu até falei já aqui, que é justamente você ter condições de se manter quando você ficar mais velho, comprar seus remédios, né? Ficar tranquilo financeiramente. Porque o que acontece hoje em dia? Muitas pessoas se aposentam e o dinheiro mal dá para pagar uma assistência médica, né? Ou mal dá para comprar os remédios. Então, tem que pensar nisso, gente. E como é que você aumenta o seu patrimônio pessoal? Vamos lá. Primeiro, o que é um patrimônio pessoal? São aqueles bens que você pode reverter em dinheiro. Você pode vender e tornar dinheiro. Por exemplo, um carro, um imóvel. Então, como é que você tem que fazer? Eu vou te dar aqui algumas dicas para construir um patrimônio pessoal. Primeiro de tudo, a Alice até já falou aí, fazer um planejamento financeiro, né? Listar os seus ganhos, os seus gastos, definir metas com prazos e acompanhar mensalmente essas metas, se você está cumprindo. Importantíssimo, reduzir gastos, viu? Jamile falou aí que consta de comprar. Reduzir gastos, a gente precisa eliminar os gastos supérfluos e se concentrar naqueles gastos realmente prioritários. Para quê? Para que esse valor que a gente reduziu, a gente use para começar a investir, gente. Às vezes as pessoas pensam, eu com R$ 50, com R$ 30 eu posso investir? Pode, você pode começar a investir com valores baixos, pode comprar ações com valor baixo, você pode investir no Tesouro Direto, começar também com valores baixos, tá certo? Então, reduzir gastos e pegar esse valor para investir. Sandra entrou. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda. Ô, Sandra, rapidinho, uma pausa aí. Uma dica que a gente pode dar também para pessoas físicas, né, no caso, como a gente está falando aqui, para fazer seus controles financeiros. Às vezes as pessoas... O básico que a gente sabe é a velha planilha de Excel, né? A velha planilha de Excel. Muitas pessoas usam. E é eficiente, né? Mas hoje, com as ferramentas dos apps, né? Você tem muito... A gente tem vários no mercado. Está, assim, um ranking aqui dos 10 melhores, né? Móveis, orçamento fácil, organize, minhas economias, Money Lover, Moneyfy, Kenkeeper, Guia Bolso, Top Finance e Wishcash. Então, são vários aplicativos que a pessoa pode utilizar. E aí ajuda você a controlar os seus gastos. Então, a maioria das pessoas usam os smartphones, né, para no seu dia a dia, tudo no celular. O aplicativo é uma boa ferramenta. Então, a gente depois vai postar a gente vai fazer um card sobre isso. Eu acho interessante. É importante a gente passar isso para as pessoas, é verdade, Maria. As pessoas que estarem estudando mais saberem desses aplicativos que elas podem usar para controlar as suas finanças. É verdade. E a Cris entrou. Boa noite, Cris, bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, como a gente estava falando, é importante pensar no seu patrimônio pessoal, pensar no seu futuro, no futuro da sua família, no futuro dos seus filhos. Então, vamos começar hoje, né, pessoal? Reduzir gastos, colocar tudo numa planilha ou baixar aplicativos para que você possa se organizar e começar a investir, estudar sobre investimento e começar a investir, tá certo? Então, Maria agora vai falar um pouquinho sobre investimentos. Não é isso, Alice? Isso aí. A gente sabe que tem uma série de investimentos que a gente pode estar fazendo, né? A básica, a caderneta de poupança, que hoje ninguém mais usa, né? Ela não tem rentabilidade, como eu estava comentando com o Sandra, ela deu até uma ressuscitada aí nos últimos dias, mas né? A gente sabe que a rentabilidade da caderneta de poupança é muito baixa. Então, para você, tipo assim, você não está guardando dinheiro debaixo do colchão, vamos dizer assim. Né? Está guardado no banco, não está na sua mão para você não gastar, né? Logo. Né?
Então, a poupança não vale a pena, é um investimento que é só para gastar mesmo dinheiro, para você ficar com o dinheiro na mão. O ganho dele é muito baixo. Sabe, nos últimos 10 anos, a cadeia de poupança rende menos que 0,60 vezes. Imagina. Não tem necessidade, não tem como você aplicar na cadeia de poupança, você só vai guardar o dinheiro para você não ficar com o dinheiro na mão. Né? E, assim, hoje existem outras formas de investimento. A senhora até falou aí das ações, né? Mas como ela mesmo mencionou, você aplicar em ações, você tem que conhecer. Né? Você tem que conhecer o mercado de ações, você tem que estudar. É um mercado volátil, você pode ganhar e pode perder numa rapidez muito grande, então você tem que entender como funciona esse mercado de ações. E como eu falei, né, esse mercado de ações você tem que pensar a longo prazo. A pessoa não pode pensar, vou comprar uma ação hoje e vender daqui a uma semana. Não, gente. É um mercado que você tem que ter paciência. Ganha dinheiro quem tem paciência. Exatamente. Eu vi uma entrevista de Barsi, que é o maior investidor brasileiro em ações. A Sandra está perguntando se a palestra foi gravada para ser revista. Sim. Inclusive no nosso canal do YouTube. Ela fica disponível no nosso canal do YouTube. É verdade. Fica no nosso canal Consulte Margem. Aí, seguindo o YouTube da Consulte Margem, você consegue assistir com mais calma, né? Assim, a pessoa entra rapidinho, mas tem outras coisas para fazer. Não se preocupe, tem lá disponível depois para você assistir. Sandra, até falar isso aí depois. Vou falar isso. Mas vamos sim, Sandra, fala. Como eu estava falando, um dos maiores investidores brasileiros é Barsi. E ele estava falando isso também. As pessoas precisam ter calma, gente. A gente não pode pensar em ações, investir, colocou dinheiro hoje e amanhã tira. Uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante, Alice. Muitas ações estão em baixa, aí as pessoas ficam desesperadas e saem vendendo mais barato ainda. Ele não, ele é aí que ele compra. Ele disse, aí é que eu compro, porque eu compro com valor baixo, espero, fico aguardando até que lá na frente o valor seja muito alto, que seja interessante vender, ou então eu não vendo. Ele disse, tem ações que eu não abro mão, que eu não vendo. Por exemplo, ele falou Banco do Brasil. Ele deu um exemplo, eu não vendo, eu fico com as ações me rendendo dividendos, não vendo. São ações que sabem que tem uma boa rentabilidade, né? Aí Vilma deu boa noite, Vilma. Bem-vinda. Seja bem-vinda. E aí, voltando aqui falando sobre os investimentos, né? Aí tem um tesouro direto, né? E esse daí é uma coisa, né? Muita gente investiu no tesouro direto, que vale a pena, né? Mas você tem que entender também que porque é o tesouro direto, né? É o dinheiro de precatórios, de ações do governo, né? Que ficam lá. Títulos públicos, né? E aí, isso aí leva um tempinho, né? Para ser valorizado. Então, você tem que ter cuidado também, porque às vezes a pessoa se empolga, todo tipo de investimento você tem que ter cautela. Né? Sim, não pode ser no oba-oba, porque todo mundo está fazendo, eu vou também. Então, tudo tem que ter cuidado. Então, você tem que ter cuidado na hora também de comprar os títulos no Tesouro Direto. Algumas pessoas são mais conservadoras, né? Então, procuram fazer investimentos dentro dos bancos, né? Que já são bancos assim, conhecidos. Aí você compra aqueles CDBs, renda fixa, né? Que já são investimentos mais tradicionais, né? mais conservadores. Tem as corretoras de valores também, né? Tem, por exemplo, a XP Investimentos, a Modal Mais também, que são bem sérias também, são empresas já... Tem muito isso. Tem instituições bancárias que delas é o investimento, como a gente está falando. Então, o foco dela é na questão de investimentos. É bom também estar pesquisando sobre as instituições, é importante. Uma coisa que está rolando muito aí é aquela questão do Bitcoin. Né? Várias pessoas sofrem um golpe, né? Sendo vítimas de golpes financeiros, com promessas de retornos exorbitantes, que a gente sabe, como a Sandra falou, não existe
Não existe, gente. retorno em pouco tempo, você aplicar o dinheiro no versículo, você tem uma rentabilidade de 500%, 300%, isso não existe. Isso não existe. Pode ter certeza que se você está entrando nesse tipo de coisa, você pode perder muito dinheiro. E aqui, infelizmente, essa estrutura se parece muito com a estrutura de pirâmide, né? Porque você que está embaixo, você vai captando pessoas para entrar nesses grupos, vai captando pessoas para entrar no grupo, e quem está lá em cima é que está ganhando dinheiro, e você está lá se ocupando, né? Captando pessoas para entrar no grupo, e você não está ganhando, tá achando. Ganha um pouco, aí acha que está ganhando. Tirou o primeiro mês, você acha que está ganhando. Acho que sempre vai ganhar aquilo ali, verdade. Aí se machuca, né? Boa noite, Vinícius, construtora Mundec, Vinícius. Boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, infelizmente, existem essas burradas, vamos dizer assim, né? Então, tem que prestar bastante atenção no tipo de investimento que você está fazendo. Também tem uma opção muito bacana, que é a questão do investimento em ações imobiliárias, né? São os fundos imobiliários, verdade. Fundos imobiliários, uma boa opção também. Um mercado que tem se aquecido muito, né? Está vendo aí surgindo novas construções, novos empreendimentos. Então, vale a pena também procurar. Agora, vale a mesma dica, sempre procurar investir em instituições que sejam confiáveis. Né? Porque a gente já viu aqui fatos de construtoras, aqui, inclusive em Salvador, né, que teve um problema com uma construtora que prometeu fundos e fundos, que é construir vários condomínios, aquele PDV, se lembra? Ali na região ali da Paralela e tal, e acabou não acontecendo. Então, as pessoas tiveram um prejuízo muito grande. Então, tudo cuidado, tudo é contenção para investir buscando informações do perfil de onde você está colocando o seu dinheiro. Você falou isso, Alice, até eu vou fazer um adendo aqui rapidinho. Que justamente por isso a Caixa Econômica hoje, se você for comprar um imóvel na Caixa, financiar um imóvel na planta, a Caixa hoje tem um seguro-obra. E é justamente isso, é a garantia que você vai receber seu imóvel. Justamente porque várias construtoras quebraram, as pessoas depositaram ali todas as suas economias e ficaram no prejuízo. Fica na justiça há anos e não recebe imóvel, nem recebe o valor de volta. Fica no prejuízo. Fica no prejuízo. Entrou aí meu e-mail. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa live aqui. Então, falando sobre essa questão dos investimentos, né, a gente tem que ter sempre cautela. Né? Primeiro, quando a gente conhece mercados, conhece onde investir, como investir, certamente você vai ter uma rentabilidade bacana, mas com moderação também, quando a gente falou essa questão das roubadas aí, das promessas de lucros e retornos exorbitantes, que a gente sabe que não acontece. Uma grande furada, né? Uma grande furada. Aí também, quem já tem uma grana um pouco mais disponível, pode investir em ações também, pode investir em ações não, pode investir no agronegócio. É uma fonte de renda que a gente vê que é bem, a rentabilidade é alta, né? Porque o Brasil é um país que tem muito foco no agronegócio, né? Produz muitos grãos, então quem tem conhecimento, expertise nisso, ele pode investir nisso aí. Tem que ter cuidado também, mas quem tem grana para investir no agronegócio, tem grana, né? Vai para essa área tem dinheiro. Com certeza, com certeza. Então, as letras de câmbio, né, do agronegócio. Exatamente. É chamada de LCA, letras de câmbio do agronegócio. Isso, exatamente. Aí agora vamos falar sobre a questão de como aumentar o patrimônio pessoal com imóveis, né? Isso. Bom, aproveitando a live, né, eu nem me apresentei, além de fazer parte da Consultmart com a Maria Alice, que somos contadoras, eu também sou corretora de imóveis. Então, nós unimos os dois, né, educação financeira com imóveis. Então, eu vou falar um pouco sobre como você aumentar o seu patrimônio pessoal com imóveis.
Existem basicamente dois tipos de imóveis, né? São aqueles imóveis para moradia e imóveis para investir, né? O que acontece? O imóvel para moradia, você vai comprar para você justamente sair do aluguel, você tem mais conforto, tem mais estabilidade nos gastos, já que o aluguel ele pode ser interrompido pelo proprietário, né? Ele pode pedir o imóvel de volta. Então, aí você vai ter uma despesa extra com mudança, você vai ter todo um transtorno. Então, o imóvel para moradia, esse tipo de imóvel. O que acontece que as pessoas às vezes não percebem? Até o imóvel para moradia pode te dar uma renda extra, gente. Às vezes a gente não percebe isso. Por exemplo, você tem uma garagem que você não utiliza no seu prédio, você pode alugar essa garagem. Você tem um quarto, um exemplo, um casal que tinha um filho, o filho foi morar fora, em outro país, tem um quarto sobrando, pode alugar esporadicamente esse quarto, inclusive tem um Airbnb aí, né, por exemplo. Então até com o seu imóvel de moradia, você tem possibilidade de ganhar uma renda extra, né? Acontece muito aqui em Salvador, Carnaval, as pessoas que moram ali naquela região, Barra, Campo Grande, o circuito do Carnaval, né? As pessoas saem das suas casas e alugam naquele período, e esse dinheiro que eles alugam, muitas vezes eles utilizam para pagar o condomínio do ano inteiro, para pagar o IPTU, para fazer alguma reforma, alguma manutenção no apartamento, entendeu? Então, até com imóvel de moradia, pode haver alguma forma de ganhar um dinheiro extra aí, tá certo? E o imóvel, para investir, o que acontece? É aquele imóvel que você vai adquirir já com essa finalidade, de te dar um rendimento mensal, ou que lá na frente ele valorize, você venda e ganhe muito mais em cima dele, né? Por exemplo, posso dar um exemplo aqui que acontece. Terreno, a pessoa compra um terreno hoje e deixa o terreno lá. Daqui a uns 5 anos, dependendo de onde você comprou, da valorização da região, esse terreno pode estar valendo do dobro do valor. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vi isso acontecer num condomínio aqui em Barra de Jacuípe. O terreno, quando ele foi vendido, ele era um valor na faixa de 120, 130 mil. Hoje ele está valendo mais barato, 260 mil, ou seja, dobrou o valor em 5 anos. Entendeu? Então, são imóveis que você compra para investir. Você pode pegar um imóvel também. Outro exemplo é você fazer. As pessoas. Eu fiz uma live recente com a Ana Luísa, que está aqui até presente nessa live. Ela falou sobre valor agregado, que é importantíssimo. O que é isso? Você tem um imóvel, você faz reforma, você faz a manutenção do seu imóvel, você escolhe bem a parte de iluminação, você escolhe bem os armários, os investimentos. Por quê? Porque tudo isso vai valorizar o seu imóvel, tanto para você locar, para locação, quanto para você vender futuramente seu imóvel. Então, é importante também. Às vezes as pessoas pensam, comprei um imóvel, vou alugar e pronto, deixa ele aí, não faço mais nada. Não pinto, não reformo, deixa aí. Você está perdendo dinheiro, porque a partir do momento que você reforma, que você cuida do seu imóvel, a manutenção do seu imóvel, é mais fácil você alugar, é mais fácil você alugar por um valor maior, é mais fácil você conseguir um valor maior quando você decide vender o imóvel. Então, tem que ficar atento a isso também, viu, pessoal? Verdade, verdade. Né, Marina? Com certeza. Importante. A renda desse imóvel, como eu já falei, né, ele vai servir para te garantir lá na frente uma aposentadoria mais tranquila. Porque quando a gente aposenta, o valor diminui. Então, esses aluguéis vão te ajudar lá na frente. Também pode ajudar você a pagar a faculdade de um filho, pode ajudar você a mandar seu filho para fora. Tudo isso tem que ser pensado. Então, por isso é importante escolher imóveis em boas localizações. Imóveis que você sabe que a localização é boa, é fácil acesso para transporte, fácil acesso para escolas, supermercados, tudo isso é fundamental. Ou naquela região que você sabe que vai existir uma valorização futura. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui de Salvador. A Prefeitura de Salvador recentemente já avisou que vai fazer uma revitalização da orla, de Pituaçu até Piatã. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles imóveis daquela região vão valorizar. Porque vai... isso, então, a gente tem que saber tudo isso, estudar, ficar atento, o que é que a prefeitura está fazendo, o que é que o Estado pretende fazer em determinada região, se vai abrir uma estrada, se vai ser, né, se vai existir um shopping center naquela região, tudo isso tem que ser pensado. Se é fácil acesso ao metrô, por exemplo. Não é isso, Maria? Entrou o Léo Coimbra. Oi, Léo, boa noite. Então, gente, como a gente estava falando aqui, eu vou dar alguns exemplos também de modelos de imóveis para se investir hoje.
Semana passada, aqui em Salvador, teve o Salão Imobiliário da Bahia, e eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente Marcos Araújo. Ele é um estudioso, ele é um estatístico que estuda o futuro do mercado imobiliário. E ele lançou um livro muito interessante, que é Meu Imóvel, Meu Mundo. E nesse livro ele aborda os 7 públicos do mercado imobiliário, ele fala sobre as mudanças no mercado, e aí a gente conversando, e o livro também que eu já li, que é muito bom, eu vi que ele fala muito sobre os nanoapartamentos, que são aqueles apartamentos, ou estúdios, né, que são aqueles apartamentos até 25 metros quadrados. Inclusive, Marcos fez um estudo para lançamentos, há um tempo atrás, em São Paulo, de apartamentos de 10 metros quadrados. Pasme, existe. Apartamentos com 10 metros quadrados aqui no Brasil, em São Paulo. Tá pegando um pouco o Japão, né, Alice? Que o Japão tem apartamentos com 8 metros quadrados. É verdade, é verdade. Né? Mas a diferença entre o Japão e o Brasil, por exemplo, é que o Japão, as pessoas não são muito acostumadas a receber visita, a ter muitos amigos. Eles não são tão sociáveis como nós somos brasileiros, né? Aí o que que acontece? Você mora num apartamento de 10 metros quadrados, mas, em compensação, tem toda uma estrutura no prédio para você receber seus amigos, né? Por exemplo, uma cafeteria, você tem um restaurante, você tem academia, então existe uma estrutura ali para você conversar com as pessoas, tem uma área de coworking, entendeu? Isso é importante. Essa Porque, empresa... na verdade, esses imóveis, esses nano-imóveis, basicamente são para a pessoa ir dormir, né? Porque exatamente. Ele é feito basicamente para isso. Como em São Paulo a vida é muito, muito mais que o trabalho, né? As pessoas trabalham horas, mais de 10, 12 horas. O apartamento é basicamente para a pessoa dormir. Basicamente para dormir. A gente fica a maior parte do tempo realmente fora de casa, então. E essa coisa de interagir, receber pessoas, realmente é mais. Se tem essas áreas externas, né? No condomínio, você pode receber pessoas, interagir, almoçar, jantar, tomar um café. Né? Tem essa vantagem que os condomínios oferecem, né? E também, Maria, ele fez esse estudo há um tempo atrás, aí começou em São Paulo, entendeu? Mas hoje já existem várias capitais do Brasil imóveis, né, desse tipo, que são os nanoapartamentos ou estúdios, né? Como eu falei, até 25 metros quadrados. Inclusive aqui em Salvador tem, viu, gente? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Ilha de Mykonos, da SBR, que é um excelente empreendimento, que é assim, nesse perfil. Um outro empreendimento é esses apartamentos Smart, né? Sim. Em Salvador, também nesse perfil. Ele percebeu que esses imóveis são interessantes para cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Por quê? Porque são cidades que têm toda uma estrutura, né? Então, é importantíssimo a localização desses imóveis, né? Como eu falei, fácil acesso ao transporte público, fácil acesso ao supermercado, fácil acesso à escola, às farmácias, tudo isso. Além desse modelo, né? A gente tem também aqueles apartamentos até 45 metros quadrados, que é um dormitório. Esses de até 25 metros, geralmente é um vão livre. Um vão livre. E esses até 45 metros que tem um dormitório. É um outro tipo de apartamento também que você pode investir e que muitos investidores estão nessa área, né? Tem gente que está comprando mais de 5 apartamentos nesse perfil. A House, que é uma empresa também ligada à Vitacom em São Paulo, que é a dona desses apartamentos de 10 metros quadrados, eles fizeram um lançamento recentemente em Ilhéus, que diz que um dia vendeu quase 80% das unidades. Imagina, né? A procura está muito grande por esse tipo de apartamento para investir. Né? Porque você pode alugar para estudante, você pode alugar para uma pessoa sozinha, um trabalhador ou até um idoso, você pode alugar para um casal também, né? Tem várias opções. E a rentabilidade é muito alta, né? Ainda tem isso. Tem essa questão também do Airbnb, né? Então, tem o Airbnb que facilita. Verdade. Boa noite, verdade. Design. Boa noite, Gabriel. Gabriel, boa noite. Facilita, boa noite. É verdade. Muitas pessoas também estão fazendo o quê? Estão comprando terrenos, construindo a casa e vendendo por um valor muito maior. Isso também é uma forma de você, né, de você investir em imóveis. Compra um terreno, constrói uma casa básica. Geralmente a casa é básica, mas como tem terreno, quem comprar pode ampliar, entendeu? Geralmente uma casa de 2 quartos,
um banheiro, uma casa básica, mas toda arrumadinha, com piso, toda organizada, e você vende por um valor bem mais alto. Tem muita gente fazendo isso também. Tem muitos construtores fazendo isso, inclusive. Muitas pessoas também estão investindo como? Tem uma casa de praia, pega essa casa de praia aí no verão, geralmente do Natal, pegando o Réveillon, o verão, o Carnaval, né? Alta estação, aluga essa casa de praia. Tem gente que ganha, alugando em 10 dias, às vezes 40 mil reais, 50 mil reais, dependendo da casa, da localização, lógico, né? Da estrutura da casa. 40, 50 mil reais em 15 dias, uma casa de praia. A casa não vira só aquela casa que você vai curtir com a sua família, mas vira também um ativo, né? Aquele período que você ganha dinheiro com aquela casa. Né? E esse valor, geralmente, ele é usado para custear a manutenção da casa, ou pagar condomínio, pagar IPTU, tudo isso, entendeu? Então, são várias maneiras de você investir em imóveis. Tem pessoas também que estão agora comprando terrenos, como a gente já falou antes, né? Compra terrenos em áreas que eles sabem que irão valorizar futuramente. Vou repetir de novo sobre terrenos, né? Que sabe que vai valorizar futuramente, compra o terreno, deixa lá paradinho. Daqui a 5 anos, o terreno está valendo o dobro ou o triplo, e aí ele vende já. Ganha essa rentabilidade também. Gustavo, boa noite. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Aí, além disso, né, dessas maneiras todas que a gente está falando, de investimentos em imóveis, tem muitas pessoas também investindo, como a Maria Alice já falou, em fundos imobiliários. Agora sim, eu vou ser sincera. Não é porque eu sou corretora de imóveis, não, que eu sou suspeita, né, Maria? Mas eu vou falar. Eu acho que você investir em imóvel físico é muito mais seguro. Você está vendo, é palpável, entendeu? É mais seguro, é rentável. Você souber escolher bem o imóvel que você vai comprar, se você souber conhecer bem a localização, souber se aquela área tem, se você sabe na prefeitura se existem estudos para valorização daquela região, por exemplo, entendeu? O que é que vai ser feito ali, se vai ter um metrô próximo, um shopping, algo que, uma escola boa próxima, entendeu? Eu vou dar só um exemplo. Alice, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu estou vendo acontecer muito na região aqui do litoral, da Linha Verde, né? Vários supermercados ali naquela região, você está vendo? Vários supermercados foram construídos naquela região. E em breve vai ter uma escola que vai ser construída em Praia do Forte, que é uma escola top. Escola assim... No ano passado, pela pandemia, várias pessoas saíram daqui de Salvador. Isso, e foram morar naquela região. Foram morar na região do Vitória. Justamente. Aí você está vendo que já está existindo esse trabalho de movimento lá de saída, né? Então, isso. já tem Melhorar muita os coisa serviços indo ali para lá, naquela né? região. Muita coisa indo para lá. E, Justamente. assim, as grandes escolas, por conta do foi morar lá, bem estruturadas, né? Com a mesma roupagem das escolas que tem aqui em Salvador. Então, tem esse movimento de saída, então, acaba levando essa mesma infraestrutura para essas localidades aí do Talvez seja bem-vindo. Não sei se as pessoas sabem, mas recentemente foram vendidos terrenos ali em Alphaville, naquela região de Guarajuba ali, super, valor assim, top, né? Eu já soube que vai vir um outro investimento também de Alphaville naquela região, com valor até maior, inclusive. Uma região que também está valorizando muito. Ou seja, gente, região próxima à praia são regiões que geralmente valorizam, muito, né? Valorizadas. Mas você tem que escolher bem, conhecer bem a área, né? Porque, por exemplo, vou citar um exemplo. Você compra uma casa de praia em Praia do Forte, dependendo da localização, vai valer muito mais do que você compra uma casa de praia, um exemplo, né? Em Jauá. Mas tudo depende muito da casa, da localização, da estrutura do condomínio, da proximidade com a praia, tudo isso. Né? É uma coisa que as pessoas estão falando, né? Tipo, a ilha, né? Que é essa dificuldade que as pessoas têm de se deslocarem para a ilha. Né? Você sabe que muitos terrenos na ilha, com o advindo da ponte, né? Houve uma supervalorização dos terrenos. Alguns terrenos de casas.
já especulações, né? Já existem especulações, verdade, verdade. Imagina quando ficar pronta essa ponte, hein? Imagine. Casas que você olhava e não dava nada, vai valer uma fortuna. E esse movimento, como hoje acontece no litoral norte, pessoas indo morar no litoral norte, vai acontecer lá na ilha. Também vai acontecer na ilha, é verdade. Inclusive, tem lançamentos bem interessantes lá na ilha. Exatamente, agora vários empreendimentos interessantes. Esse momento aí já começou realmente a ter uma grande valorização. É isso mesmo. Uma coisa que a gente acho que é importante, a gente está falando muito de educação financeira, mas é um parêntese, né? Como a gente está vivendo a dificuldade econômica do país, né? Então, a gente também tem que ver esse lado, né? Você falando em investir, refletiu ontem, né, Sandra, sobre isso. É verdade. Nós fizemos uma reflexão sobre isso também, né? Porque, às vezes, a gente vê algumas pessoas vendendo ideias de que a pessoa que ganha pouco pode investir realmente, a pessoa que ganha pouco pode investir. Você pode começar investindo R$30, né? Onde você pode começar os bancos, como chama? Os bancos digitais. Bancos digitais, a palavra fugiu. Digitais. Não repare, não, é idade. Aí os bancos digitais, aí eles têm essas propostas de você começar a investir no dinheiro. Né? Que é uma questão também, né? Porque a pessoa, às vezes, pensa que ela não pode, mesmo com o valor que começa a investir, vale a pena. Né? Você procurar nos bancos digitais. Mas a reflexão que nós fizemos ontem é sobre essa coisa que a gente está falando sobre investimento, buscar imóveis e tal, mas a maioria, infelizmente, não tem como, né? Está passando uma dificuldade econômica muito forte, muito grande, e muitas pessoas realmente perderam suas fontes de renda, perderam seus empregos, perderam seus negócios, os negócios quebraram, né? Infelizmente. Então, hoje, a gente tem que pensar também na questão da reestruturação, né? Da sua reestruturação financeira. Verdade. Captar recursos para se manter e aquelas pessoas que tinham um negócio se reerguer. Então, essa dificuldade também é importante a gente estar abordando aqui na nossa live. Qual é a melhor forma de investir atualmente? Habitação, imóveis, bolsa. Olha, amiga, isso aí depende do tipo de investidor que você é. Né? Depende do perfil. Do seu perfil, né? É algo que depende do seu perfil. Diga isso. Depende do perfil, e eu também diria, como eu já vim falando, a questão de imóveis é porque é algo palpável, é um investimento físico, a gente sabe que o imóvel sempre está valorizando, e no momento assim, por exemplo, no momento como aconteceu na pandemia, muitas pessoas tinham imóveis e venderam justamente para se manter ou para manter a sua empresa, entendeu? Então você pode vender e ter sua rentabilidade, ter uma valorização na venda. Eu acho o imóvel desses um dos investimentos mais seguros. Na minha opinião, né? É porque a gente vê, até na própria contabilidade, né? Que eles são os ativos que são considerados intangíveis, né? Que é aquela coisa que fica lá. Justamente. Naquele momento, para ele se transformar em liquidez, demora um pouco mais, mas a rentabilidade do imóvel que você vende é muito maior. Porque, por exemplo, você vender uma ação, às vezes você está investindo lá na bolsa e você vende porque não está conseguindo ter uma rentabilidade satisfatória das ações e acaba não tendo um retorno. E acaba vendendo por um valor bem mais baixo do que você comprou, por exemplo, entendeu? E o imóvel tem essa opção que a gente falou, não só venda, né, como locação também. Exatamente. Como a gente falou, né? O Airbnb é um exemplo. Você locação, porque às vezes a pessoa tem um imóvel que é bem localizado, aí você tem um imóvel mais simples, aí a pessoa fica num imóvel mais simples e aí bota o melhor para alugar, tem uma rentabilidade maior, verdade. É importante também ter essa visão. Mas como a Sandra falou, o investimento no imóvel realmente é um coisa mais seguro. Eu ainda acho um investimento dos mais seguros. E a longo prazo você tende a aumentar o valor desse bem. A longo
nosso país sempre tende a valorizar mais. isso. É uma coisa que é certa. Jamile, eu estava até, Jamile, foi bom até ela fazer essa pergunta. A gente estava até conversando outro dia sobre isso. E, por exemplo, um imóvel em Lauro de Freitas, um condomínio em Lauro, que as pessoas compraram na época, há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, de 180 mil, nessa faixa. Essa semana eu recebi um apartamento vendendo neste condomínio por 330 mil. Imagina. A pessoa comprou por 180 há uns 5 anos atrás. Isso, praticamente o dobro do valor. Mas volto a frisar, o apartamento estava lindo, impecável. Então, a importância de você reformar, de você manter seu imóvel, entendeu? Você ter bons revestimentos, bom piso, você ter essa parte de armários planejados. O apartamento estava impecável. Então, isso aí valoriza muito quando a pessoa vai vender, entendeu? A manutenção, cuidado. Uma coisa importante também, Sandra, para você falar, uma vez que você está nesse mercado aí dos imóveis, quando a gente tem um imóvel que quer vender e o imóvel não está em bom estado, né? Precisa que seja feita uma reforma, para que seja pedido, para valorizar a vida, né? Verdade. Não, inclusive, foi bom você tocar nesse assunto, Alice, porque, inclusive, nos Estados Unidos, as pessoas fazem muito isso, que chama home staging, que é justamente isso, você dá uma roupagem, né, no imóvel antes de colocá-lo à venda, justamente pintar, colocar um quadro, organizar, tudo isso. Sim, essa questão para valorizar na venda, né? Valoriza na venda. Tem pessoas, sabe o que eles estão fazendo? Tem pessoas que botam até, por exemplo, plantas, café, o cheirinho de café, porque tudo isso ajuda na hora de vender, sabia? O cheirinho de café, tudo isso. Uma música, por exemplo, a pessoa gosta de determinado tipo de música, a pessoa já perguntou, né, ao cliente, aí vai lá e coloca uma música. Tudo isso ajuda na hora que o cliente vai visitar o imóvel, para ele se encantar com o imóvel, para ele fechar a venda. Estratégia, né? São estratégias. São estratégias, para conquistar aquele cliente, uma venda, você vendeu o seu imóvel para aquela pessoa que está visitando. Né? É verdade. A Luísa colocou. Ana Luísa colocou Ana Luísa, em breve até é bom a gente marcar uma live sobre isso. Ana Luísa, a gente é design de interiores, muito experiente aí. A gente pode, inclusive, conversar sobre isso aí, futuramente. Parceira da Construtimar, a gente também. Parceira da Construtimar. A Jamile falou aqui que ela tem vontade de pesquisar, mas por enquanto já estou com o imóvel. Pronto. Primeiro você tem o imóvel para moradia. Tem o imóvel, para moradia e partir para o segundo momento. Futuramente partir para um segundo para investir. Que já é a questão do investimento, né? Justamente. Está fazendo isso, né? Vale a pena você pensar no futuro. Tudo isso aí é questão de pensar no futuro, né? É isso mesmo. E você também tem que pensar nisso organizado, como a gente falou, né? Ter seu planejamento financeiro, reduzir gastos, tudo planejado. Uma outra dica, gente, que eu vou dar, se você não tem muito dinheiro para dar entrada logo assim no imóvel, você pode comprar o imóvel na planta. Por quê? Porque facilita, as construtoras facilitam muito a compra do imóvel na planta. Você pega a entrada, você pode parcelar em até 60 meses, você dá um sinal e parcela, pode usar intermediária. Se for o primeiro imóvel, você pode usar o FGTS, entendeu? Tem toda uma facilidade. Tem pessoas, inclusive, que estão fazendo isso, comprando o primeiro imóvel, em vez de ser para moradia, tem gente pensando já em comprar para investimento, entendeu? Na planta, investir, aí aluga esse valor, compra o segundo imóvel e paga a parcela dele. Tem gente pensando nesse tipo de coisa também. São várias estratégias. Várias estratégias. E acaba cada um dentro do seu peito, conseguindo crescer seu patrimônio de alguma forma, né? E a ideia é essa mesmo, você pensar nessa questão do patrimônio. E aí, gente, a gente já está chegando no final da nossa live, passou rápido. Passou rápido. Que o assunto é interessante. E vale lembrar que a gente vai fazer um e-book, né, Maria, sobre educação financeira do pessoal em breve. Luísa, está perguntando aí, a curso de marketing tem participado do conselho pessoal? Sim, temos. Mas aí, como eu falei para vocês na live, a gente vai falando dos aplicativos
objetivos também. Não só da questão da planeta, que é a maioria das pessoas. Mas a gente vai dar fazer propaganda não, mas a gente fala que hoje todo mundo tem smartphone, né? Como a gente fala, então é uma forma de você controlar a informação. A planilha vai estar em sua casa, no computador, e no smartphone não. Você olha ali e vê. Você vai atualizando. Comprou um cappuccino, bota ali. Porque também os gastos pequenos, quando você soma... Quando você soma, você vê que você gastou muito. Às vezes a pessoa não percebe. Porque são gastos pequenos, você não percebe. É verdade. É importante. Você tem essa questão na mão, tudo que você compra, você coloca lá no aplicativo que você comprou. E você vai começar realmente a fazer gastos controle financeiro. Né? Controle financeiro. Verdade. É isso mesmo. Já estamos encerrando, né, pessoal, nossa live. Agradecer a vocês pela presença, pela participação. Né? Dizer que a Consultimard, nós temos esse canal no Instagram, temos nosso canal no YouTube, que as lives ficam salvas no nosso canal no YouTube também. Temos o LinkedIn, temos o nosso site, que inclusive tem planilhas no nosso site, viu, que a Ana Luísa perguntou. E aqui na bio aqui da Consultimard também tem um e-book gratuito para quem deseja empreender, viu, pessoal? E em breve faremos um e-book sobre educação financeira. Aguarde, né, Maria? Tem um e-book que já está no forno aí. Já tá no isso. Aí, que é o da mulher empreendedora. Então, isso aqui. Isso. Verdade. A Jamile falou aqui, ó, que ela precisa de uma planilha dessa, porque gasta demais e não tem uma noção. Vamos mandar para você, Mili. A gente manda assim. A gente manda assim. É isso aí. E além disso, pessoal, eu queria dizer, quem tem interesse em comprar o primeiro imóvel, né, imóvel para moradia, ou tem interesse em investir em imóveis, por favor, me sigam no Instagram aqui, que é @sandracristiane76, ou mande uma mensagem para mim. Na bio eu tenho o meu WhatsApp, que a gente vai conversar sobre isso, tá certo? Estou aqui para ajudar vocês, tanto comprar seu imóvel para moradia, como para investir nessa área aí. Valeu. A Luísa dizendo aqui, fazer live no YouTube, né? Tem esse projeto aí, então, a gente está pensando... É verdade, a gente está pensando nisso, Luísa. Em breve. E outra coisa que a gente também está pensando, e vai colocar em prática, são as mentorias, né? Que eu já até tenho falado com algumas pessoas, que nós fazemos as mentorias para os empreendedores, microempreendedores. A gente tem interesse, orientar como proceder, o que fazer, né? São nossas mentorias que a gente também... E a questão dos cursos... Em breve a gente vai estar aí com os cursos nessa área de educação. Nessa área, para que quem está empreendendo, quem começou a empreender, quem tem dúvidas, vai começar ainda também assim, receoso, questões de uma forma não muito organizada e está meio confuso. Inclusive, falando sobre uma notícia que eu vi agora, que a Receita Federal ela vai estar fiscalizando quem recebe os meses que recebe PIX. Eu vi isso também. Eu vi essa notícia hoje aí, então tem que ficar atento, né? Então, na nossa mentoria, a gente passa essas informações para os clientes. Certo, gente? Obrigada, gente. Boa noite. Uma boa noite. Até a próxima. Por favor, sigam nossos canais, entrem em contato conosco. Nós teremos o maior prazer em ajudar vocês. Uma boa noite e até a próxima, gente. Até a próxima.